Hoje no quadro Teletrilhas com André Quequia falaremos sobre minissérie pela primeira vez, né? Porque até agora a gente falou só sobre novelas, se não me engano. Novelões. Sim, grandes novelões. sucessos aqui. Não que tenha alguma novela, digamos assim, que não tenha feito um razoável sucesso, mas a gente pegou só novelão, pelo que eu sei. E hoje a gente fala sobre Riacho Doce. A minissérie foi exibida na Rede Globo de julho a outubro de 1990, no horário das 10h30 da noite. Foram 40 capítulos, com média de 31 pontos de audiência. História baseada no romance de José Lins do Rego. Quem vai contar pra gente melhor tudo isso, trazer curiosidades, trilha sonora e tudo mais? André Quequia, boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, é bom tê-lo de volta por aqui. E olha, André, a gente trouxe aqui já no início do programa, quando a gente anunciou o tema, né, da nossa conversa aqui hoje, que a gente não assistiu essa minissérie. A Stephanie até pesquisou sobre, mas eu vi que ela foi ao ar em 1990, né? Sim. Já estava vivo, mas não vi. Eu não estava, então não tenho problema nenhum em falar que não assisti. Já existia, mas não vi. É uma minissérie que foi muito importante, mas antes de começar nosso papo hoje, eu só queria falar uma coisa. Semana passada vocês me passaram uma rasteira e a gente foi falar de filme sem eu estar preparado e eu soltei um sonoro, aquele filme com aquela pessoa. Então, antes de começar nosso assunto hoje, eu queria falar para vocês que o filme que foi feito lá na Estação Cultura, foi filmado lá, é um filme que chama Albatroz, e o Alexandre que participou dele é o Alexandre Nero. Também teve André Beltrão e a Camila Morgado. Então, se alguém quiser ver a nossa linha de estação, é só procurar esse filme aí, tá? Asterisco feito, então. Já tá feito, então, esse registro pro nosso ouvinte. Vamos começar então a falar sobre minisséries, mas antes de falar sobre Riacho Doce, eu queria falar um pouquinho sobre minissérie para colocar aos ouvintes algumas informações que às vezes a gente não sabe, né? Bom, as minisséries são um formato que foi pensado pela Rede Globo e estreou em 1982. É um formato genuinamente brasileiro. Ele veio da ideia de que seria interessante contar histórias capituladas, né, em capítulos, mas com poucas tramas e falando de assuntos mais sérios. E para quem não sabe, há uma diferença, né, muito clara entre minissérie e novela. A minissérie tem um menor número de capítulos, tem menos personagens, por isso tem menos tramas acontecendo ao mesmo tempo, e ela já está toda escrita antes de ser gravada, ou seja, o destino dos personagens não podem ser mudados. E elas geralmente vão ao ar já totalmente gravadas, então a pessoa assiste uma história onde ela não influencia, ela só é espectadora. Há uma diferença também importante para a gente falar aqui, sobre quando a gente fala em capítulo, que a gente fala, eu vi o capítulo daquela série, eu vi aquele episódio da novela. Não. Capítulo é uma estrutura que está na telenovela e na minissérie, que é onde você divide a história em pequenos pedacinhos. E você geralmente termina cada pedaço com um gancho, né, com uma coisinha estranha para o espectador ir procurar no dia seguinte. E episódio, que é o que tem em série, geralmente tem uma unidade só e ele se acaba ali, né? Mas vamos então falar, né? Antes disso, a primeira minissérie feita no Brasil foi Lampião e Maria Bonita, que também foi escrita pelo Aguinaldo Silva e pelo Dr. Comparato, que é o Aguinaldo é o autor do Riacho Doce, né? Bom, a minissérie, como a Stephanie já disse, foi baseada no romance do José Lins do Rego. Ela foi escrita pelo Aguinaldo Silva e pela Ana Maria Moretson e foi dirigida pelo Paulo Biratã, Reinaldo Bouri e Luiz Fernando Carvalho. Nessa história, né, a história da minissérie conta sobre um vilarejo litorâneo de Riacho Doce, no Nordeste, onde existe um pescador chamado Nô, e ele é considerado um homem muito importante dentro daquela comunidade, porque além dele ser o homem que vai continuar guiando espiritualmente aquela comunidade, ele é o filho do Boto, ninguém sabe quem é o pai dele, né? A avó dele, a Manuela, que é a guia espiritual daquele momento, ela fecha o corpo do Nô contra o amor, e isso fazia com que todas as mulheres que se apaixonavam por eles eram amaldiçoadas, ou elas se matavam, ou elas acabavam tendo alguns problemas muito grandes, confirmando a lenda de que ele era realmente o filho do Boto. Né? A Manuela fez isso para que o Nô se tornasse essa pessoa importante dentro do vilarejo, tomasse o lugar dela depois que ela morresse. Mas aí chega na cidade o casal Carlos e Eduarda, que se mudam para lá. O Carlos é um engenheiro que está procurando um material que está num navio naufragado, e os pescadores começam a desconfiar dessa chegada desse casal ali. E a Eduarda, que veio de Santa Catarina e vivia questões muito existenciais, ela acaba se descobrindo ao lidar com a natureza daquele lugar, também porque ela se apaixona pelo Nô e desafia o feitiço que a Manuela tinha feito no neto, né? Eles vivem um tórrido romance, a cidade acaba se revoltando contra o casal, primeiro por causa dessa carga que era procurada pelo Carlos, mas também porque a Eduarda desvirtua o Nô, tira ele desse caminho de ser o líder espiritual daquela comunidade, e para você ter uma ideia, eles terminam sendo expulsos da comunidade a pedradas, né? Essa minissérie fez um grande sucesso em 1990.
ela tinha imagens belíssimas de Fernando de Noronha, onde ela foi filmada, e ela foi encomendada para bater de frente com o sucesso da novela Pantanal da Rede Manchete. Por isso que os temas dessa minissérie falavam sobre natureza, um amor muito mais sexuado e com muitas cenas de nudez dos protagonistas e dos coadjuvantes, né? O elenco da minissérie era muito bonito, era composto de grandes estrelas do casting da Globo. Tinha a Fernanda Montenegro como a Manuela, o Carlos Alberto Richelli como No, a Vera Fischer como Eduarda e o Erson Capri como Carlos. Houve muita polêmica, porque tinha muita cena de nudez. Eu me lembro quando criança, que eu queria assistir, minha mãe falava, não, isso não é para você ver, e eu dava um jeitinho de ficar olhando por detrás da porta, porque eram cenas era muita cena da Vera Fischer nadando nua, o Carlos Alberto Richelli também, né? Isso atraía muitos espectadores, e o público que gostava de Pantanal, por causa dessas questões, acabou migrando mesmo para a minissérie. Ela foi um grande sucesso. Ela foi um sucesso tão grande que 1 ano depois ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, numa versão mais cortadinha, sem muitas dessas cenas, né, de sexo e de nudez, e em 1998 ela foi de novo reprisada nos finais da tarde da Globo, no local um pouquinho antes da Malhação, né? Ela foi lançada em VHS em 1990, são pouquíssimas minisséries brasileiras que foram lançadas em VHS. Depois ela foi lançada em DVD em 2010 e agora ela já está disponível na íntegra no Globoplay. Então vocês dois aí que estão me ouvindo, Stephanie e Leandro, não tem mais a desculpa de dizer eu não vi, pode ver lá no Globoplay. A Stephanie estava comemorando justamente Tô isso. feliz aqui agora, porque a gente foi ficando interessado, né, conforme você contava, e eu já pretendia te perguntar justamente isso. Eu ia até falar, desculpa quebrar suas pernas, acho que você não pesquisou, mas nem deu tempo de eu perguntar, você já trouxe. Então tá lá no Globoplay, na Globoplay, não sei o gênero do Globoplay, Riacho Doce, a minissérie então. E o que você traz para nós de curiosidades em relação à trilha sonora? Vamos lá. As trilhas das minisséries geralmente são compostas por grandes artistas. E como ela é uma obra fechada, você acaba podendo fazer canções que têm mais a ver com os personagens, porque você já sabe o que vai acontecer. As canções do Riacho Doce foram compostas pelo Danilo Caymmi, Dudu Falcão, Aldir Blanc e pelo diretor musical da minissérie, que era o Ari Sperling. A trilha foi lançada em LP e cassete em 1990, durante a exibição da minissérie. Aí, em 1991, quando ela foi reprisada, foi lançado esse CD aqui, que eu tô com a capa aqui pro pessoal do YouTube, né? Só em 91 ela saiu em CD e no lançamento da minissérie em 2010 ela foi relançada de novo. Olha, um colecionador tem todas as versões. Em 2010 ela foi lançada em CD novamente. E todas as canções dialogam com a trama, né? Porque elas são muito mais as tramas são muito mais conhecidas do que são nas telenovelas. Eu vou cantar para vocês uma música que eu adoro, eu guardo ela desde 1990 dentro do meu coração, que se chama O Bem e o Mal, que foi composta pelo Danilo Caymmi e pelo Dudu Falcão. Ela foi interpretada na trilha da minissérie pelo Danilo Caymmi, foi lançada na trilha da minissérie primeiro e depois, posteriormente, em 93, na discografia do Danilo Caymmi. Era o tema do No, do pescador, que vivia essa coisa de ser o guia espiritual ou se apaixonar pelo Eduardo e viver esse amor. Como personagem da canção, ele briga insistentemente com as suas escolhas, por possuir dentro do coração que ele quer ser líder, mas ele também está apaixonado. E algumas pessoas ainda indicavam uma relação de bem e mal entre a Eduarda, que era o amor dele, e a avó, né? Então, por isso que a música reforça muito isso. Eu vou cantar para vocês ela agora, tá bom? Vou tocar piano pela primeira vez. Eu guardo em mim 2 corações, um que é do mar, das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo, um bem e um mal. Guardo em mim tantas canções de tanto mar, tantas manhãs, um canto doce, um cheiro de vendaval. Guardo em mim um Deus, o louco, um santo, o bem e o mal. O bem e o mal.
Eu guardo em mim. Sensacional. Hoje com vamos bater um novo palmas. instrumento, Exato. André Kekia, parabéns, multi-instrumentista. Tento. Não sou tão bom assim, mas eu tento. Parabéns, viu? A gente adorou aqui. André Kekia, e tem curiosidade sobre essa música? Não. Não. Tem que ela foi composta pra minissérie, né? Não me quebrem as pernas, por favor. Tem Bom, que também ele não gosta. teríamos Vou ter tempo que cada pra vez isso. trazer né? mais Ainda bem que informação, vou precisar de um quadro de 30 minutos. Não, faz o seguinte, então traz na próxima semana, não tem problema. Na verdade, tem uma curiosidade, ele Combinado, gosta e na sabe próxima tocá-la, semana eu trago. além de cantá-la. Pronto. Maravilha. André Kekia, muito obrigada por tudo que você trouxe pra Obrigado gente de vocês. curiosidade. Desculpa as brincadeiras. Fique à vontade para divulgar o seu Imagina. Instagram, suas redes sociais. Vamos lá, tô lá no Instagram, @André Professor de Canto. Vão lá e indique as trilhas, tá sendo muito legal esse processo. Um abraço pra vocês, ouvintes da CBN, Stephanie e Leandro. Até semana que vem, André. Um abraço. Até, abraço. Até lá. Estúdio CBN.